3, 2, 1, bora gravar! Por que o São Paulo recusou oferta do CSKA pelo Henrique Carmo, hein? Vou trazer essas informações para vocês. E se o clube russo aumentar a oferta, já que a janela fecha na próxima sexta-feira, será que o São Paulo muda de ideia e vende? Eu vou trazer esses detalhes para vocês. E vou falar do Palmeiras também. Tem uma cria da academia, o Riquelme, que vai apresentar uma oferta russa também, já que fecha a janela, só que dessa vez do Zenit. Palmeiras não quer nem saber de abrir conversas por menos de 15 milhões de euros. Olha a diferença entre um clube e o outro, né, em relação a valores e as suas joias. Eu quero trazer essas duas histórias para vocês e se vai sair negócio neste vídeo do canal. Mas antes, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Mercado da bola ainda tá pegando fogo nas janelas que estão abertas por aí e você não pode, então se inscreve e ativa as notificações. Não esquece também que aqui tem cupom da Centauro para vocês todos os dias, hein? Olha o Hernan 10 aí na tela, bota o QR Code aí na tela, tem também na descrição do vídeo, Hernan 10 para vocês, beleza? Então, São Paulo recusou hoje cedo, chegou a proposta de 6,5 milhões de euros pelo Henrique Carmo, jogador que é muito bom, inclusive teve algumas oportunidades e foi muito bem em Crespo. Lá atrás tinha rolado todo aquele chabu da história, da proposta, que era por empréstimo gratuito e não foi, o São Paulo tinha decidido que não ia emprestar, que não ia vender o Henrique Carmo, preço de banana, aquela história toda que, né, inclusive expôs ali um racha na diretoria, enfim, ia ganhar oportunidades, estava fechado que não ia vender e aí chega uma proposta do CSKA, 6,5 milhões de euros, mas a diretoria não vai vender. Existe, ou melhor, negou. Existe a possibilidade de aumentar essa oferta. A janela russa fecha sexta-feira, dia 12. Possibilidade de aumentar não quer dizer que vai aumentar. A informação que eu tenho é que o staff do Henrique Carmo entende que é um jogador jovem, 19 anos, quer jogar, quer atuar. O Alves, que é outro jogador da mesma geração, da mesma idade do Henrique Carmo, da mesma turma, inclusive, tá jogando no CSKA, tá jogando muito bem, tá se destacando. O Alves poderia estar lá se destacando também, então há o interesse do staff de que o jogador esteja jogando lá e, evidentemente, uma negociação onde o clube pode ganhar, o jogador pode ganhar, inclusive, visibilidade. Então, há o interesse do lado do jogador na negociação. Então, se aumentar a oferta, por que não o São Paulo ser convencido a fazer o negócio? Então, num primeiro momento, nesses valores, o São Paulo fecha a porta. Então, depende muito do CSKA para esse negócio andar ou não nos próximos dias. Fico com a sensação, tá? Aí é muito mais desse negócio todo, dessa história toda, de que o São Paulo não faz o negócio num valor baixo, porque teve toda aquela história antes que rolou com o Henrique Carmo e o São Paulo não emprestar. Agora é uma venda, evidentemente, mas é um valor baixo em relação ao potencial que o Henrique Carmo tem. E por outro lado, o Henrique Carmo quer jogar. Todo jovem jogador, e o próprio Henrique Carmo já deixou isso bem claro para a diretoria, que quer pedir passagem, tá bem nos treinos e quer jogar. E aí o São Paulo tem outros jogadores que estão na frente dele. Por exemplo, o Tapia. O Tapia tá na frente do Henrique Carmo. E o Tapia entra, faz gols e tal. O Hernan Crespo gosta muito dele. E aí tem outro fator que dificulta essa parada toda. A chegada do Rigoni. O Rigoni também é um jogador que joga pelo lado do campo. O Rigoni chega com quem? Com o aval do treinador. E aí você tem também o Ferreirinha, que é um jogador de lado de campo. Então, assim, a dificuldade vai ser tremenda para o Henrique Carmo jogar nessa reta final de temporada. Então, por isso, há o interesse do staff do jogador que esse negócio saia. Então, vai depender o quê? Para esse negócio, de repente, acontecer. O CSKA aumentar a oferta para o São Paulo se convencer a fazer o negócio. Por 6,5 milhões de euros, não tem negócio. Esquece. Não vai acontecer. Então temos até sexta-feira, dia 12,
para que o CSKA aumente a oferta e faça o negócio acontecer. O problema é que os russos entendem que um jogador com pouca minutagem em campo, um jogador com pouco tempo e não sendo relacionado, porque durante muito tempo nessa temporada o Henrique Carmo não foi relacionado, gera uma dúvida. O Alves, diferente do que é o Henrique Carmo, ele subiu da copinha como camisa 10, o cara que fez a diferença e tal, logo teve minutagem em campo e aí na janela eles foram lá e contrataram. O Henrique Carmo não, ele tá batendo, voltando, e isso gera uma dúvida, uma insegurança em quem vai contratar. Aumentar a oferta? Será que vai? A sensação que eu tenho é que eu acho que não vai acontecer esse negócio, o Henrique Carmo vai acabar ficando no São Paulo. Aí vai ser um pepino na mão do técnico Hernan Crespo para poder gerenciar ou gerir dentro do elenco do São Paulo. Fato é que aí, a minha opinião, o Henrique Carmo não pode ficar sem minutagem em campo, porque ele é muito bom jogador, é jovem, é um jogador que pode ajudar muito o São Paulo. Mas de fato, 6,5 milhões de euros é um valor baixo para o potencial desse atleta. Certo? Agora eu vou falar de uma outra realidade, que é a realidade do Palmeiras. Palmeiras vai ver nos próximos dias o Zenit chegar muito forte, mas muito forte mesmo, para tentar levar outro atacante, meio atacante, que é o Riquelme. O Riquelme é um jogador que vem se destacando muito nas crias da academia, mais um daquela geração, né, muito boa de bons jogadores, aquela fábrica de bons jogadores. O Zenit prepara uma oferta e há a intenção que nos próximos dias, amanhã, no máximo depois de amanhã, chegar uma oferta de 12 mais 3 de bônus, totalizando 15 milhões de euros para tentar contratar o jogador. Lembrando, a janela fecha na próxima sexta-feira e o Zenit tem a intenção de contratar o jogador. O Palmeiras já deixou bem claro ali nos bastidores, né? Porque até então não tem a oferta oficial, não dá para falar que tem uma negociação aberta. O que tem é um papo de, olha, vai chegar, tá, beleza, se chegar é nesse valor mínimo para a gente poder começar uma negociação. Então o Palmeiras não quer abrir conversas por menos de 15 milhões de euros. Então é esse o papo inicial. Vai sair negócio? A gente ainda não sabe, porque o Palmeiras não está precisando de dinheiro. Não é que nem o São Paulo que eu estava falando no começo do vídeo, no assunto inicial aqui do canal. É diferente. O Palmeiras é um jogador que está lá para se desenvolver e o Abel Ferreira puxar para o profissional quando sentir que é a hora, né? Então assim, o Palmeiras não está precisando de dinheiro louco ou desesperado. Então o Palmeiras vai sentir, se for um bom negócio, assim como fez com o Kevin, por exemplo, que vendeu para o Shakhtar e agora ele foi vendido para o Fulham por 40 milhões foram 40 milhões de euros, valorizou demais, vendeu por 12 e aí agora a venda foi por 40, valorizou demais. Então pode, por que não fazer o mesmo caminho que fez o Kevin? Mas aí vai ser vão ser análises muito assim criteriosas para ver se vale a pena vender o jogador. Então vai chegar essa oferta, o Palmeiras vai ter esse critério para ver se vale a pena ou não. Chegando, obviamente a gente vai acompanhar essa última semana aí de janela russa que vai chegar junto nesses jovens jogadores. Então é Henrique Carmo e também Riquelme no Palmeiras, o Henrique Carmo no São Paulo, e a gente vai acompanhar tudo aqui no canal, beleza? Deixa seus comentários aqui e deixa um likezinho para nós também. Tamo junto.